Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Chad, eu sou engenheira ambiental e esse é o programa Café com GAC, um programa de e para profissionais de gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje a gente vai começar a nossa segunda temporada e para abrir essa temporada eu convidei o Rodolfo Rodrigues, que é engenheiro eletricista e vai falar um pouco pra gente sobre o Catox. Confira! Então, Rodolfo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Queria convidar você a se apresentar, por favor. Obrigado você pelo convite, Maria. É um prazer estar aqui com você, falando sobre essa área, né, que a gente tanto gosta, que a gente tem prazer e um amor de trabalhar. Meu nome é Rodolfo Vieira, sou engenheiro elétrico, né, também tenho formação como técnico mecatrônico. Sou pai da Elis, né, nenenzinha ali de 2 anos, marido da Ana Lígia. E estou no ambiente industrial desde 2002, né? Trabalho com GAC ali desde 2009, 2010, mais ou menos. Iniciei minha trajetória como cliente final, né? Eu trabalhava numa indústria farmacêutica, onde houve um evento de contaminação do solo. Por volta dessa área, a gente fez uma investigação das causas desse evento. E 2 anos depois, nós estávamos instalando um sistema de remediação, né, nessa área. Então, tenho um pouquinho de experiência aí na área. Sim, com certeza. E obrigada de novo por ter aceitado o convite. Acho que vai ser um episódio diferente aí. Vai dar para aprender bastante coisa. Que legal. Todo mundo. Eu e o pessoal que está assistindo. Mas, então, vamos ao assunto principal, né? Então, quando a gente está falando, só para introdução, né? Quando a gente está falando de um sistema de tratamento de gases, ou um SVE ou um DPE no módulo de vapor, por exemplo, geralmente a gente utiliza como tratamento as colunas de carvão. Geralmente, né? Só que, para algumas áreas, especialmente aquelas que têm concentrações muito, muito altas, por exemplo, as colunas de carvão podem não necessariamente ser a melhor alternativa. E para isso a gente tem o Catox. E é para isso que eu te convidei aqui para falar um pouco. Então, vamos falar um pouco sobre o carvão ativado, né? Sobre as colunas de carvão ativado. Vamos falar um pouco sobre ele, primeiramente, né? Vamos introduzir um pouco do que se trata e tudo mais. E quando pode ser que não seja a melhor alternativa para o nosso sistema? Perfeito. Conforme você mencionou, né, a gente pode trabalhar como tratamento dos vapores, tanto no método que a gente chama convencional, que são nas colunas de carvão, como no Catox. Então, hoje, as colunas de carvão elas precisam, né, que o leito seja trocado, no caso o carvão ativado, e você tem custos envolvidos na aquisição do carvão, na destinação, né, desse carvão depois como contaminado como resíduo, e você tem custos também envolvidos ali na mão de obra para fazer essa troca. Então, tanto para você remover quanto para você colocar o carvão. Em média, o carvão ele consegue absorver 10% da sua massa em contaminante. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coluna de 2.000 litros, ela consegue, ela tem capacidade, né, de a gente colocar até 1.000 quilos de carvão em seu interior, tá? Desses 1.000 quilos de carvão, apenas 100 quilos de contaminantes são absorvidos. Então, é uma base de 10% da massa do carvão, né, a massa do contaminante. Então, para sites que são muito contaminados, que existe muita contaminação e que você faz uma remoção muito grande de massa, o carvão ele se torna inviável por conta de todos esses custos, aquisição, destinação, troca, mão de obra para troca. Então, a partir de um determinado momento, é viável você ter um sistema de tratamento mais robusto, né, mais caro também, mas que elimina essas trocas e que você não tenha paradas, né, que no caso é o oxidador catalítico, que a gente costuma chamar de Catox. Legal. E sobre o Catox em si, né? Vamos entrar um pouco nesse assunto. Como que é o funcionamento do Catox, né? O que você tem para mostrar pra gente aí de diferente? Tá ótimo. O Catox, ele é um equipamento que, diferentemente do carvão, a gente não tem insumo, tá? Ele tem no seu interior um leito catalítico,
onde faz a conversão, né, ou a destruição, como a gente costuma dizer, dos contaminantes para compostos menos nocivos. Tá? Então, no caso, poderia entrar ali um BTEX na entrada do Catox e vai sair na sua chaminé oxigênio e água. Tá? Então, a gente faz essa conversão no seu interior. Para isso, a gente precisa de uma dada energia elétrica, tá? Que seria a energia em forma de temperatura. Então, nós recebemos o gás contaminado do sistema de extração convencional, conforme você comentou, ou um SVE ou um DPE. Tá? A gente aquece esse gás até 215 graus, que é onde inicia a reação de oxidação, e dentro do leito catalítico é feita essa conversão. Para você ter uma noção, quando a gente tem uma massa muito grande de contaminante entrando no Catox, a gente pode ter dentro do forno dele uma temperatura de até 600 graus. Caraca. E assim, quando esse gás ele chega do sistema, ele chega depois do aftercooler? Não. No caso do Catox, nós queremos trabalhar com a temperatura do ar o mais quente possível. Tá? Então não esfria. Não, a gente tenta não esfriar ele. Tá? Então, em alguns projetos, nós consideramos o aftercooler no projeto, mas ele fica inativo. Tá? Por quê? No começo, né, assim que a gente implanta um sistema de remediação, a massa que a gente extrai ela é muito alta. Nesse momento, né, principalmente quando a gente tem uma remoção de massa maior do que 10 quilos por dia, tá, a gente se faz, já é viável o uso do Catox. Então, conforme a remediação vai passando, a tendência dessa massa ela está diminuindo. Então, vai chegar a um ponto onde é necessário você fazer a substituição do Catox para a coluna de carvão, por motivos financeiros mesmo. Tá? Então, você vai passar a remover 1 quilo por dia, meio quilo por dia, talvez nesse momento já faz, já é viável, né, financeiramente mais econômico que a gente está trabalhando com carvão. Então, assim, na prática, né, geralmente o cliente, no caso as consultorias, né, concebe o sistema para ter um Catox alugado, certo? E ele opera enquanto a massa removida estiver superior a 10 quilos por dia. Depois que chega um cenário mais estável, de uma remoção de massa menor, ele deixa de alugar o Catox, aí ele aluga as colunas e aluga o aftercooler. Exatamente. E aí vira um sistema com tratamento convencional, com as trocas de carvão programadas e não com a frequência que seria inicialmente. Né? Positivo. Alguns clientes até preferem continuar um pouco mais com o Catox, por conta dessa comodidade, né, de não ter que gerar resíduo, você não ter que ficar destinando, você não ter que ter uma mão de obra ali específica para ficar trocando carvão. É uma atividade que é necessária você estar com um Tyvek, com máscara respiratória, luva. Então, assim, você tem que estar bem aparado de EPI, né, porque você está mexendo ali com um contaminante que está dissolvido no carvão. Então, há uma certa comodidade, né, pelo uso do Catox. Mas, economicamente falando, existe um momento do projeto onde é importante você fazer a troca por conta financeira. E nesse assunto, assim, financeiramente, quanto que isso despende, assim, mais ou menos do projeto, assim, a escolha dessa alternativa? Então, conforme eu comentei, quando você tem muita massa, né, uma remoção maior do que 10 quilos por dia, os custos com carvão ele é muito alto. Então, pensando, né, financeiramente falando, é muito mais barato você estar trabalhando com Catox. Né? E grande parte das vezes, o que você libera para a atmosfera de concentração é muito baixo, muitas vezes próximo de zero. Então você consegue abater toda a massa no interior do Catox. Tá? Então, pensando em parte financeira, eu acredito que acima de 10 quilos é economicamente viável o Catox. Ele tem uma disponibilidade muito maior, porque você não precisa parar ele para fazer troca. Tá? Pensando ali na manutenção e operação do equipamento, são coisas muito simples. Né? Você vai ver ao longo aí do episódio que são 4 ou 5 instrumentos que a gente tem, né? Ou controle, ou ação do equipamento no processo. Né? É um funcionamento bem simples. Então, você consegue manter o sistema até 100% de operação ao longo do mês. Diferente do carvão.
porque uma troca de carvão que você for fazer, você gasta pelo menos um dia, dependendo do volume, né? E esse um dia você tem que parar o sistema. Sim. E uma dúvida que eu fiquei, tem coleta prevista quando tem Catox? Não muda nada, tá? Tem que coletar mensal, normal? Normal, Tem clientes que preferem fazer a cada 15 dias, né? Principalmente por conta da massa, né? No começo do projeto que existe muita massa, talvez essa janela de um mês, você perde um pouco ali o quanto você estava removendo, né? Sim. Então, tem cliente que prefere fazer coleta a cada 15 dias, coleta a entrada e a saída de forma convencional, igual o carvão ativado. E dessa forma a gente contabiliza a massa. Mas assim, não resfria o gás para mandar para a atmosfera? Não, Você lança quente? A gente manda ele quente e faz a coleta quente também. Coleta quente? Coleta quente também. Coleta assim 600? Quando chega na chaminé, ela já está um pouco mais frio, né? No interior do forno, sim, ele está a 600 graus. Mas quando chega na chaminé, ele já está um pouco mais frio. Mas faz a coleta, sim, de forma convencional. Tá? Não é utilizado nenhum tipo de mangueira específica, não há essa necessidade. Tá? A gente não observa novos compostos na amostra, nada disso. Sim, sim. Então, nós temos aqui na parte inferior desse modelo de coluna o ponto onde, né, recebe os contaminantes, né, o gás contaminado. Aqui dentro, esse gás, ele vai subir até a chaminé da coluna. O importante dizer, né, no interior dessa coluna é onde a gente fica aqui com o carvão ativado, né? Esse aqui é um modelo do carvão ativado que a gente pode estar usando nessa coluna, né? São grãos maiores do que os grãos utilizados na coluna de água. E nós temos aqui dois pontos muito importantes para acompanhar a eficácia do tratamento, né? Que seria aqui o ponto de entrada da coluna, né? Onde você consegue mostrar aí a utilização do PID, né? Para a gente estar medindo ali a concentração. E também nós temos aqui o ponto de saída, né? Onde a gente espera estar fazendo o abatimento de massa aqui dentro. Certo. Então, é um processo basicamente físico, né? Não tem muita coisa ali, é algo bem simples. A troca de carvão, ela se dá abrindo essa tampa aqui na parte inferior, conforme está aberto agora. A gente faz aqui a remoção do carvão contaminado, né? Então aqui você vai ter que estar usando todos os EPIs, né? Luva, Tyvek, máscara respiratória. Você faz, depois que você remove todo o carvão e tambora, você coloca a tampa novamente e faz o carregamento aqui por cima. Tá? Então essa aqui é uma coluna de aproximadamente 300 litros, tá? Aqui dentro vai caber cerca de 130 a 150 quilos de carvão apenas. Então, pensando no que a gente falou lá atrás, pensando na massa de 10% da massa do carvão, de contaminante que a gente consegue absorver, aqui a gente conseguiria colocar no máximo 15 quilos de contaminante. Sim. E aí, né, é importante falar que quando a gente vai trocar o carvão, é uma questão física, né? Então, o contaminante, ele fica absorvido na superfície do grão, e aí por isso que tem que fazer a troca. Acho que é importante mencionar isso, porque é um mecanismo diferente, né, do que acontece no Catox. Então, agora a gente mudou, a gente estava falando das colunas de carvão, viemos aqui para o Catox, né? Vamos começar pelo começo, pela entrada. Perfeito. Aqui a gente está simulando um sistema de remediação, né? Então, nós temos aqui uma bomba de vácuo, tá? Onde daqui a alguns instantes a gente vai estar colocando gasolina para a gente fazer o teste de oxidação. Para ver se funciona mesmo. Os componentes principais, né, do Catox, a gente começa aqui com uma válvula corta-chama, tá? O objetivo dessa válvula é impedir qualquer tipo de faísca, né? Lembrando que aqui a gente está numa temperatura de 600 graus e que pode estar, né, com uma massa de contaminante bem grande ali dentro, tá? Então a gente tem essa válvula corta-chama. Só uma coisa, essa corta-chama, ela não é exclusiva para área classificada. Qualquer área que fosse mobilizado um Catox, ele teria que ter essa válvula, né, por segurança, não só para uma área eventualmente classificada. Perfeito. Né? Por motivo de segurança mesmo e por conta da oxidação que a gente faz ali dentro, é recomendado o uso dessa válvula, tá? Então, conforme vocês viram, o ar ele está entrando basicamente nessa altura do outro lado do equipamento. Aqui dentro a gente tem um trocador casco-tubo,
qual que é o objetivo desse trocador? Aproveitar a temperatura do ar de saída, que está ali em torno de 600 graus, e aquecer o ar de entrada, tá? Por quê? A oxidação, ela se faz a partir de 270 graus de temperatura. Então, a gente fazendo esse reaproveitamento energético, a gente economiza energia elétrica. Então, a gente não precisa aquecer com o banco de resistores em 100%. Então, quanto mais contaminante nós temos, menor é o consumo de energia elétrica. Então, quando a gente fala naquele cálculo de 10 quilos dia, a gente está levando em consideração principalmente o custo de energia elétrica. Então, se eu diminuo essa massa de contaminante, eu preciso aumentar o custo de energia elétrica, porque eu preciso entrar com mais energia das resistências. Fazemos aqui a troca térmica, aquecemos o ar de entrada, tá? Esse ar ele vai correr aqui por baixo, por uma câmara que tem aqui dentro, e esse ar vai passar pelas resistências, tá? Então, esse banco de resistências ele vai aquecer o ar, esse ar ele vai dar a volta e vai chegar na temperatura de entrada, que é esse termômetro que está aqui. O objetivo nosso é trabalhar com essa temperatura em 315 graus, tá? Mas a gente já começa a iniciar o processo de oxidação, tá? Fechando a válvula 3 vias e puxando os compostos dos poços a partir de 275 graus. Entre o sensor de temperatura de entrada e o de saída, nós temos aqui o leito catalítico, tá? Então, quando esse composto, quando esses contaminantes chegam na temperatura maior do que 275 e entram em contato com o leito, gera uma reação exotérmica, onde a reação faz o ar aquecer. Então, quanto mais contaminante eu tenho, mais essa temperatura aumenta, tá? Eu faço o controle da temperatura de saída pelo sensor de temperatura de saída, tá? Os gases, eles continuam o processo, passam pelo lado externo do trocador, eles não entram em contato com o ar de entrada, são câmeras diferentes, tá? Eles só estão próximas uma das outras para aproveitar a energia elétrica, a energia térmica, e aí eles saem na chaminé, tá? Então, o controle das resistências, ele se dá a partir da temperatura de entrada, ok? Mas o controle é manual ou é... É 100% automático. Automático. É automático. Então, quando eu estou chegando ali próximo de 315 graus, eu diminuo a potência das resistências. Eu mando menos energia elétrica para elas. Esse ar vai gerar reação exotérmica e vai começar a aquecer a temperatura de saída. Se eu estiver muito próximo de 600 graus, é que eu estou recebendo muito contaminante dos poços. Então, eu aciono uma válvula de forma automática que faz a diluição do ar. Com o ar ambiente. Com o ar ambiente, exatamente. Então, eu puxo parte do ar contaminado dos poços com parte do ar atmosférico limpo. E aí eu consigo fazer esse equilíbrio para manter essa temperatura aqui no máximo a 600 graus. Mas você passa a extrair menos nos poços? Eu passo a extrair uma vazão menor, mas a massa constante. Para BTEX ou para benzeno, a gente tem a capacidade de oxidar ali de 6 a 8 quilos por hora de contaminante. Tá? Então, a conta que a gente vem fazendo sempre é 10 quilos por dia. Então, ele tem uma capacidade muito maior. Sim. O que vai aqui dentro, o que faz toda essa reação acontecer, é o leito catalítico. Tá? Então, ele é um leito composto de metais preciosos. Tá? Ele vai aqui dentro dessa câmara aqui, nessa posição. Tá? Então, o ar contaminado, ele entra aqui pela parte superior, numa temperatura de 275 a 315 graus, gera reação aqui no seu interior e na saída pode chegar até 600 graus. Tá. E os pontos de amostra de termômetro que você mostrou do lado de lá é um acima do leito e um abaixo do leito. Perfeito. Beleza. E aí, quando ele sai com esse ar a quase 600 graus e tudo mais, ele sai por uma câmara quente que está em contato com a câmara de entrada, exatamente, mas são mecanismos independentes. Isso daí. Então, o que acontece é que o ar que entra aproveita dessa temperatura de saída para não ter que acionar as resistências e economizar um pouco de energia no processo. É isso daí. Aqui dentro está o forno, então a gente tem essa cobertura externa, é apenas por conta de contato, que isso fica muito quente. Sim. Então a lã de rocha aproveita essa temperatura, para a gente não ficar desprendendo e perdendo essa temperatura para o ambiente aqui. Sim. E sim perder só apenas lá em cima na chaminé. E você conseguir mexer no negócio, tirar a tampa e tudo exatamente, mais, Porque é tudo em inox, acho que a gente não falou isso no vídeo, Mas é toda a estrutura é em inox. E por isso que não pode clorado. Aí é uma das limitações do equipamento, Então, assim, esse equipamento que a gente tem aqui hoje, ele tá apto a trabalhar com BTEX, tá? Por conta da compatibilidade química dele. Se a gente trabalhasse com algum tipo de clorado,
nós teríamos uma incompatibilidade do aço inoxidável com o cloro. Por quê? Porque no processo de oxidação, a gente vai conseguir oxidar cloreto de vinil, TCE, só que a saída vai ter o cloro. E aí a gente vai gerar lá na chaminé ácido clorídrico. Então, um CATOX para trabalhar com clorados como contaminante, você precisa ter um processo a mais de tratamento, que seria um lavador de gases. Então, a saída do CATOX, ele entraria no sistema de lavador de gases, você jogaria esse cloro para a água e fazia o controle do pH na água. E aí sim, soltando para a atmosfera apenas oxigênio e água, que é o gás não nocivo. Mas vocês já fizeram um sistema assim? Não, a gente ainda não teve. Não é tão comum, né? Além de não ser muito comum, se torna muito caro, Maria. Porque a gente teria que deixar de trabalhar com aço inoxidável, que já é um metal caro, né, e passar a trabalhar com um metal chamado astelói, que ele tem um custo muito maior do que o aço inoxidável. Além de você ter que ter uma área ainda maior para ter um sistema de tratamento de gases. Entendi. Tá? Aí, nesse caso, talvez valesse a pena, mesmo com trocas frequentes, usar a coluna de carvão. Ou então, a gente usar ali o carbono regen, que é o que normalmente nós fazemos. Entendi. Então, sites contaminados com clorados, que existe uma grande massa, a gente trabalha com o carbono regen, que nada mais é do que uma coluna de carvão ativado convencional, só que a gente tem um processo de retirada do carvão absorvido retirada do contaminante absorvido no carvão. É isso daí. A gente tem a retirada do contaminante absorvido no carvão. E aí a gente passa esse contaminante para a água e faz o tratamento na água. E reaproveita o carvão. Então a gente teria uma coluna que pode ser lavável. Entendi. Boa. E falando um pouco sobre essa entrada, você tinha dito que tem uma válvula que é automatizada, né? E aí queria que você falasse um pouco sobre essa válvula. A temperatura de entrada do CATOX, a gente regula a partir das resistências, tá? Então, conforme a temperatura vai aquecendo, a gente vai fazendo a troca térmica da temperatura de entrada e vai aquecendo mais a temperatura de entrada, colocando mais ou menos energia na resistência. A temperatura de saída é diferente. Ela aumenta em decorrência da reação exotérmica ocorrida no leito. Então, nós temos no processo uma válvula de 3 vias que faz a diluição do ar dos poços com o ar atmosférico. Então, quanto maior a massa de contaminante vem, se passar do máximo de 600 graus o CATOX, ele vai estar abrindo essa válvula para a atmosfera e vai estar diluindo a entrada, vai estar colocando menos massa no interior do CATOX. Tá? Tentando fazer esse ajuste para a gente não ultrapassar os 600 graus, que é o limite do equipamento. Entendi. E aí, dessas 3 entradas que tem, uma é para a atmosfera? Uma é para o processo, que são as 2 entradas, Sim. E a saída é o que vem sempre pro tratamento, que é o CATOX. Entendi, boa. E aí, vamos botar para rodar? Bora, vamos pôr para aquecer. Por que a temperatura de saída está inferior à de entrada? Porque não estabilizou ainda? Porque ele não estabilizou ainda, exatamente. Então, como a gente não está recebendo contaminante, a gente não está gerando a energia exotérmica, a tendência é que ela seja um pouquinho menor do que a entrada. Ah, só porque está limpo. Porque está limpo, exatamente. Entendi. Medimos há poucos momentos aqui a vazão, né, de entrada do gás. Já estamos injetando gasolina. E aqui a gente consegue medir qual é a concentração, né, de contaminante que a gente está colocando aqui para dentro do equipamento. Tá? A gente consegue ver nesse momento que a temperatura de saída ela subiu, né? Só uma coisa, essa temperatura é antes de passar pelas resistências? Essa concentração. Essa concentração está antes da resistência, que seria a nossa entrada, né? Então aqui a gente consegue já notar que a temperatura de entrada está com 317, está maior do que o set point, né? Com isso a gente não precisa mais da resistência estar em 100%, né? Então a gente consegue comprovar isso pelo multímetro, né? Que a corrente ela praticamente zera. Então a gente não tem agora um consumo de energia elétrica do equipamento. Então ele está funcionando apenas com energia térmica, tá? Em decorrência da oxidação. E temos agora, nesse momento, a temperatura de saída muito mais alta do que a temperatura de entrada.
por conta desses compostos que estão oxidando. Porque tá tendo a reação exotérmica no leito. Exatamente. Então, da forma que a gente está agora, a gente está oxidando em torno de 1,8 quilos por hora de gasolina. Tá? E fez isso usando os dados de entrada, a vazão de entrada e a massa molar do benzeno, né? Exatamente. E aí fez os cálculos E com a concentração de entrada também. Vamos verificar agora a eficiência da criança? Então aqui é o ponto de saída, medição dos gases de saída, né? A gente está aqui com o mesmo PID que a gente usou para medir a entrada. Está conectando ele aqui. Caramba! Então, estamos aí com uma entrada de 1.300 e alguma coisa, né? E tá saindo aí abaixo de 1 ppm. Nossa! Então, estamos conseguindo oxidar aqui, né, aquele cálculo em torno de 1,8 kg por hora. É um pouquinho eficaz, né? Nossa, muito! Então, acho que nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigada de novo por ter aceitado o convite. Acho que foi muito legal a gente fazendo esse esquema, de ter conseguido mostrar para o pessoal como que é o Catox. Acho que poucos profissionais da área tiveram a oportunidade de trabalhar com equipamento como esse. Então, obrigada mesmo por ter aceitado o convite e fica o convite aberto quando tiver mais coisa legal para mostrar, sempre convidado. Obrigado você, Maria. É um prazer, né, mais uma vez estar aqui com você e espero que o pessoal aproveite. Com certeza. Valeu.